Oi, pessoal, boa tarde, feliz Páscoa. Chegamos na reta final da. Oi, gente, boa tarde, feliz Páscoa para todos nós, para suas famílias, para os seus amigos, todos que estão em redor dessa grande celebração, que é essa renovação, né? A gente se renovar a nossa fé em nós, na humanidade, nas pessoas. Então é o momento que a gente percorre essa quaresma, a gente percorre esses 40 dias e a gente lembra desse caminho, desse ser que foi Jesus Cristo, uma pessoa extremamente iluminada, que veio falar sobre paz, falar de um pai amoroso, não mais um pai severo, disciplinador, mas sim um pai amoroso, compreensivo de nossas falhas, de saber quem somos nós, né? E passar para essa quaresma, atravessar por esse deserto, e é nós reconhecermos a nossa escuta, a nossa fala, da nossa observação, o que nós queremos renovar, o que nós queremos para a nossa vida, o que nós temos de propósito, né? A quaresma faz para mim ela faz esse retorno para casa, né? Esse retorno para essa coisa íntima, voltar para casa, né? Esse olhar para dentro, para a gente poder se renovar, para a gente renovar para o externo, sair, florescer, né? Inventei a imagem do florescer, né? Sair do fechar para o abrir, né? E aí a gente faz a nossa renovação. Então, vamos falar sobre isso, finalizando essa quaresma, esse processo de 40 dias de retorno à casa do Pai, o retorno da nossa casa, o retorno da nossa intimidade. Então vamos lá. Sejam então todos muito bem-vindos ao canal Esteja Pleno. Eu sou a professora Cris Britt, sou professora de Educação Física, dou aulas de Yoga, Pilates, Lean Kung, partes corporais, e eu estou há mais de 20 anos auxiliando as pessoas a compreenderem seu corpo e como esse corpo vai se situando nesse espaço externo e equilibrando com o nosso interno, né, de uma forma amorosa e compassiva consigo e com o mundo. Isso aí, então vamos lá falar sobre esse momento de renovação, esse momento de Páscoa. Então, lembrando aqui que em todo o nosso processo, a minha proposta foi desses domingos, a gente falar desse caminhar do deserto, né? Quando que nós vamos caminhar e não sabemos o que nós vamos encontrar lá no final dessa travessia. Então, nós percorremos, andamos, caminhamos por esses desertos, compreendendo a nossa escuta, os nossos sentidos visuais, do tato, da fala, do ouvido, degustar, né? E mais do que isso, né? A gente vai encontrar alguns oásis pelo caminho, né? Para a gente beber essa água, se alimentar, para a gente se fortalecer, para a gente continuar esse processo. E eu li um comentário de uma amiga minha, ela falou assim, quando eu andar pelo deserto, olha para o céu, que ele dessa calmaria do céu, né? E eu falei assim, mais do que olhar para o céu, né, respondi, né, é olhar o nosso céu interno. Ele só vai ser um céu calmo no externo se eu tiver o meu céu interno calmo. Então, todo o nosso reflexo do nosso externo está como nós olhamos para o nosso interno, como o nosso interno está. Então, por isso o caminhar do deserto. E nós nunca caminhamos sozinhos. Nós temos nós mesmos, nós temos os nossos familiares, nós temos nossos parceiros, nossas parceiras,
esposas, maridos, filhos, amigos, nossos orientadores, enfim. Então a gente nunca está sozinho nessa caminhada, nessa empreitada de andar pelo deserto, a gente nunca está sozinho. Por isso nós encontramos vários oásis pelo caminho para nós podermos repousarmos, refazermos as nossas forças. Mas o aprendizado, ele é nosso, ele é interno. Por isso que quando nós chegamos na Páscoa, que é a renovação, nós vamos nos renovarmos como pessoa, renovar a nossa fé em nós, no outro, na humanidade, entender esse processo que está no externo, no nosso processo interno e vice-versa. E essa semana, eu vendo no Instagram daquele psicólogo, o escritor também, que é Abraça a Ansiedade, Alexandre Coimbra. E eu fiquei muito chocada com a fala dele, no bom sentido, né, de fazer a reflexão mesmo, né, nesse sentido de chocar, de fazer a reflexão, quando ele fala sobre a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, falando sobre a epidemia da solidão, né? E, gente, eu fiquei muito chocada, porque eu não tinha tinha noção dessa solidão das pessoas. Inclusive, nós já até falamos sobre isso aqui numa das lives de domingo, sobre solidão e solitude, com as redes sociais. Eu já falei isso tem uns 2 anos atrás, eu já tinha falado sobre isso. Mas o que eu fiquei chocada, você tem uma organização mundial reforçando esse problema de epidemia da solidão. Quando que nós estamos sozinhos, quando nós entramos numa redes sociais, né? Então, o cuidado que nós temos que ter nas redes sociais, entender que existe um logaritmo que vai nos induzindo a gente ir para um caminho. Então a gente tem que ter muito conhecimento de si próprio e perceber que caminho eu quero tomar, e entender que aquele Instagram é visual, tudo aqui não é tudo realidade, todo mundo tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Você, quando tem essa maturidade, a gente consegue perceber isso. Eu não vou conseguir ter o corpo daquela pessoa, eu não tenho a riqueza, como aquela pessoa conseguiu aquela riqueza, enfim. Tem uma névoa nas redes sociais, quais sejam elas, de ilusão e projetar coisas que não são tão reais, até para você gerar logaritmo, enfim. Então, quem está produzindo conteúdo tem que ter muita responsabilidade no que nós vamos transmitir, no que nós vamos querer passar para as pessoas. Então, isso é muito sério. Não canso de falar isso quando eu vou fazer, seja numa live ou gravado ou ao vivo, dessa responsabilidade do conteúdo. Mas eu me preocupo quando a gente fala do adolescente, da criança, desses jovens, cada vez mais introspectivos, no silêncio, trancados nos seus quartos, mexendo nas redes sociais, e a gente não sabe nem por onde eles estão indo, né? E aí eu vi uma psicóloga falando no programa Sem Censura dessa semana, da TV Brasil, falando sobre isso, ou foi da semana passada? Então, você vê a sincronicidade do universo falando sobre a solidão do adolescente, do jovem, ou mesmo das pessoas mais velhas, que não tem a socialização, né? O grupo social, né?
Então, essa é a importância do ser humano, as pessoas se relacionarem com outras pessoas, relacionarem-se com a natureza, relacionar com os animais, né? Essa relação natureza, animais, o ser humano, ela libera muito ocitocina, né? Que é um hormônio da felicidade. Ela nos equilibra, ela diminui a dopamina, diminui os hormônios do estresse. Então a gente fica mais leve, a gente fica mais alegre. Então estar em contato com as outras pessoas, fazendo atividades culturais, de arte, de música, ou mesmo de esporte, em grupo, coletivo. Você pode não estar no grupo, mas você está no meio onde tem muitas pessoas. Ter esse contato com as pessoas, observar as pessoas. Sair das redes sociais e conviver com outras pessoas, lidar com as dificuldades, aprender a lidar com a realidade, ela é importante. E também a gente precisa, nós adultos, interagirmos mais com esse mundo da adolescência, né? Essa linguagem nova deles, as novas gírias, porque quando a criança é bebê, a gente interage mais, a gente participa, acha lindo, engraçadinho. Mas quando chega a adolescência, o adolescente ele é mais rebelde, ele quer ter mais autonomia, ele está tentando entender o corpo dele, a injeção de hormônios no corpo, tudo é exacerbado. Então, essa compreensão, os pais têm que estar muito próximos, não é se distanciar, porque o adolescente ele exige dos pais, as crianças exigem dos pais limite. Os pais têm que dar limite para os filhos. Não é não, ter hora para comer, horário para dormir, horário para fazer as coisas. A criança precisa da disciplina, precisa, e a criança exige isso. Eu, que já fui professora de classe, eu percebia muito isso, a exigência dos alunos, né? Tanto, às vezes o aluno fala assim, professora, você é muito tranquila, você não aumenta o tom de voz. Então, você percebe que a fala da aluna é exigindo que eu seja mais firme, exigir uma disciplina, né? Então, aí eu percebi que eu estava deslocada no ambiente. Aí eu percebi que eu não sou professora de sala de aula, sou professora para trabalhar mais a parte corporal. Eu era professora de matemática, né? E meu olhar para a matemática é um olhar muito mais do cotidiano, do dia a dia. Enfim, então assim, eu percebi essa exigência do aluno, em que eu tinha que dar disciplina para eles, né? E aí eu percebi que não era muito o meu perfil. Então, até que eu saí de dar aula em sala de aula, que não era meu perfil, como professora. Então, percebe que até nisso, e os pais perceberem também, os responsáveis, a escola, ela não é responsável pela educação do filho ou daquela criança. A escola ela é responsável para passar conhecimento, aprendizagem coletivos. É uma outra educação. A educação de respeito à autoridade, do sim, do não, dificuldade é de casa. Bom dia, boa tarde, por favor, com licença, respeitar as hierarquias. Esse processo de educação é de escola, é da casa, não é da escola. A escola é uma outra educação. Então, os pais também têm que ter assumir papéis que às vezes alguns adultos não querem assumir e joga a responsabilidade para a escola, para o Estado, para o outro e não para si. E aí justifica sempre o outro e não a si próprio, né? Isso é independente de classe social, tá, gente? Isso é um comportamento que eu vejo em várias classes sociais. Então, essa ideia de solidão me chamou muita atenção. Inclusive, eu conversando com uma aluna minha, eu às vezes eu vejo que ela está mais triste e eu dou aula online para ela. Eu falei assim, você está sentindo falta de ter grupos
social, né? Então, a pandemia despertou muito isso também, né? A gente ficou mais isolado, só que a gente acabou não aprendendo com a pandemia, né? Se relacionar melhor com as pessoas. Usar essa ferramenta de redes sociais, as ferramentas da tecnologia, para aproximar as pessoas, interagirmos melhor com as pessoas e não ficar o tempo inteiro na tecnologia, nas redes sociais e não socializar com as pessoas, não estarem com as outras pessoas, né? A tecnologia ela é uma ferramenta. Que a gente vai dar de importância para essa ferramenta, que é a questão. E aí você entra pela solidão. Então, por exemplo, participar de clube de livros, o clube do tricô, da costura, o grupo de, sei lá, de teatro, o pessoal da academia, enfim, interagir com outras pessoas, conversar. Então, tanto os adolescentes e o adolescente precisa ter grupos, porque ali eles vão se afirmar a sua identidade, a sua imagem pelo grupo. Então tem que tomar muito cuidado com que grupo nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos estão interagindo, porque a adolescência rompe com a parte familiar e vai para o externo, para o coletivo, para o grupo. Então tem um grupo dos meninos, grupo das meninas, o grupo do futebol. E aí os pais, aí mais do que nunca, os pais têm que saber para onde os filhos estão indo. Quem são os filhos, quem é os pais dos seus colegas, interagir com os pais, enfim. Ter regras, né? Tem que ter regras, né? A sociedade é feita de regras, por isso nós temos leis. Nós temos regras sociais e temos regras com leis mesmo que a sociedade exige. A sociedade exige hierarquia, exige leis, exige comportamento, exige ética, conduta. E o adolescente precisa aprender essas regras. Que quando elas vão para o mercado de trabalho, existe uma hierarquia no trabalho, existe uma conduta no trabalho, vai receber muito não. Não vai ter que ficar usando o celular o tempo inteiro, tem limite para usar o celular. Então, essas dinâmicas o adolescente tem que aprender. Isso quem ensina são os pais, não é a escola. A escola vai ensinar outras coisas, vai ensinar recurso para poder ir para o mercado de trabalho. Mas é esse ensinamento, essa educação de comportamento, de ética, de valores, quem dá é a família. Então, olha a importância desses papéis. E quando chegando numa outra faixa etária do idoso, o idoso precisa também se relacionar. Precisa sair, conversar com as pessoas, ir a um cinema, a um teatro, sair com os amigos, sair com os netos, sair com os filhos, enfim, sair com o marido, viajar. Precisa interagir. Quando o idoso fica muito tempo em casa e isolado, vai ficar doente. Vai ficar doente. Vai ficar mais depressivo, pode ficar um pouco mais agressivo, melancólico, triste. Então, precisa se relacionar. Então, as pessoas precisam ficar atentas se nossos vizinhos, tem muita gente idosa no prédio, como é que aquele idoso está no apartamento. Então, assim, tudo tem que estar muito atento, né? Porque as pessoas estão morando mais sozinhas, né? Hoje as pessoas moram muito mais sozinhas, têm menos filhos, então essa atenção, esse interagir é importante. Por isso que eu falo que às vezes a academia não é só o local de fazer atividade, é o local também social, de conhecer pessoas, se relacionar com outras pessoas, além de se cuidar, né? Se autocuidar e cuidar do social também. Então, eu fiquei a sincronicidade do mundo, né? Da semana, falar da solidão. Quando a gente faz essa travessia do deserto, desses 40 dias, que a gente vai fazer essa meditação, essa reflexão,
ela não é, de solidão, ela é de solitude. Quando a gente fala de solitude, a gente saber que quando nós estamos sós, nós estamos bem conosco mesmo. Estarmos sós é estar com a gente, é harmonioso, é agradável. Isso não é solidão. Eu posso estar numa multidão e estar sozinha, estar dentro de uma solidão. Eu posso estar numa multidão e eu estar plena comigo e estar na escuta das pessoas. Isso é solitude, é você estar bem com você mesmo, em qualquer momento. Lógico que esse qualquer momento existe, você tem mais altos e baixos, que a vida vai acontecendo. A vida ela não para de acontecer, ela vai acontecendo. Então, nesses 40 dias, nesse processo, que a gente vai chegar agora na Páscoa e compreender a nossa renovação, saber que eu quero daqui para frente, é saber que eu tenho essa solitude. Eu tenho os meus amigos, eu compreendo a escuta, cuidar da casa, cuidar do meu lado profissional, interagir com as outras pessoas, escutar as outras pessoas, escutar as outras histórias. Aí é tão legal você escutar a história do outro. E aí você tem uma outra dimensão do que acontece em sua volta. Então a gente nunca está sozinho, né? Agora, a gente tem que estar na solitude e não na solidão. Então, eu fiquei muito nesse aspecto da solidão e essa preocupação da ansiedade das pessoas. E o Alexandre Coimbra ele falou outra coisa também, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a quantidade de celular, de WhatsApp, as pessoas usam muito. Hein? O WhatsApp a gente usa muito mais aqui que no resto do mundo. Nos Estados Unidos, claro, não usam WhatsApp. Gente. O brasileiro usa muito a tecnologia, usa muito as redes sociais. E a gente está deixando, o Brasil está deixando de ser aquele povo mais alegre, né, mais sociável. Lógico que nós tivemos uma pandemia muito séria no país, uma situação de governo, de descaso com a população, morreram mais de 700 mil pessoas na pandemia. Nós estamos nos reconstituindo, nós estamos ainda travando com muitas ideias de extrema direita, ou seja, de extrema direita, extrema esquerda. Tudo que é de extrema não é tomar muito cuidado, é sempre o caminho do meio, o caminho do diálogo, escutar o outro, escutar os pontos de vista diferentes, que eles podem se complementar, eles podem se andar junto, andar no paralelo, conhecer, incluir os diferentes. Então, isso tudo é um aprendizado, isso tudo é um crescimento para as pessoas, né? E isso vai deixando a gente mais se relacionar melhor com as pessoas, compreender as diferenças, né? Compreender que o diferente ele pode nos auxiliar no nosso aprendizado como pessoa, como ser humano. E quando a gente fala de solidão, somente solidão, vem junto a depressão, a ansiedade, porque você acaba se isolando e você não consegue atingir uma expectativa de uma rede social que é uma coisa inatingível, uma coisa que é uma meta que não é real para ninguém, gente. Então, tomar muito cuidado. Então, essa educação, o letramento da tecnologia, ela é importante mais do que nunca. Então, dar celular para criança só depois dos 12 anos. Antes disso, é outra interação. Lógico, ouvindo e observando também, né, gente? Isso também, eu vi também a Gabriela Priori também falando no Instagram dela,
E é bem isso mesmo, né? Ela fez um paralelo também interessante, para você ver que eu vou escutando um pouco de cada um e vou fazendo as minhas reflexões, né? Lógico que quando você tem uma situação de risco, você vive numa situação de risco, o seu humor é outro, as suas preocupações são outras. Lógico, você está preocupado em colocar comida no prato dos seus filhos, pagar a sua conta. Isso tudo gera medo, gera ansiedade, gera frustração num mundo onde você tem uma redes sociais que impõem para a gente que a gente tem que fazer isso, aquilo, acolá, e a gente não consegue nem ver soluções. Então a gente não vê soluções nossas, não vê soluções do Estado, do teu Estado, da prefeitura, da cidade. Então a gente vê tudo muito caos. E isso leva um adolescente, um adulto, um idoso se deprimir. Então é uma depressão muito forte, ter burnout no trabalho, porque você tem que sempre produzir, e você não recebe por isso. Então, e aí você não tem dinheiro para comprar nada, você não tem dinheiro para comprar, pagar suas contas, botar comida no prato dos seus filhos, você não está conseguindo alimentar seus filhos. Então, isso tudo gera também outras dificuldades. É diferente quando uma pessoa que está, é por isso que eu falo, quem está nas redes sociais tem que ter muito cuidado nessa fala. Quando a pessoa tem condições financeiras, ter apoios para cuidar dos seus filhos e tal, mas aquela pessoa que está cuidando do seu filho, ela tem os filhos dela que já não tem nem onde deixar, e o celular passa a ser a babá para ela poder fazer as coisas que ela precisa ser feita dentro da casa. Então, antigamente você colocava a criança na TV, assistindo TV. Hoje é celular. Então, cada situação de classes sociais diferentes, ela requer soluções diferentes. Mas o problema, ele existe em todas as classes sociais, que é a questão da solidão, a influência das redes sociais, o quanto que isso está prejudicando os relacionamentos dos adolescentes, dos idosos, das crianças, o afastamento das relações dos pais com as crianças, os idosos nas suas relações sociais. Então, as redes sociais têm coisas boas e coisas ruins. A gente precisa ter a maturidade, o letramento de entender qual é esse papel das redes sociais. Agora, o que me espanta cada vez mais é esse papel da solidão, diferente que a solitude. Então, chegarmos agora na Páscoa, entender que a Páscoa é uma renovação, então a gente se colocar nesse papel de se renovar, os seus conceitos, as suas ideias, de como eu posso estar melhor como pessoa, o meu olhar para a humanidade, o que eu posso fazer para melhorar o que está em minha volta, aquilo que eu consigo controlar. O que eu não consigo controlar está além da minha capacidade. Mas eu posso escutar melhor o meu vizinho, eu posso escutar melhor o meu sobrinho, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, meu companheiro, enfim, no meu trabalho, meus alunos. E entender que eu também preciso me relacionar com as pessoas, e nessas relações com as pessoas eu consigo me compreender melhor, consigo compreender o outro, porque eu tenho uma escuta. Então, quando chegarmos nesse processo da renovação, eu vou renovar o que dentro de mim? O que eu quero de mudança para o meu comportamento, para a minha vida? As mudanças são pequeninas, não são mudanças grandes. Ela tem que ser mudanças pequenas e constantes, né? Por aquela ideia virar um hábito, mudar, né?
nossos hábitos, do maus e dos bons, seja ele na alimentação, seja ele no nosso cuidado do nosso corpo, do nosso emocional, do nosso mental. Como que nós estamos sentando na mesa para comer, se a gente está usando o celular, a televisão ligada, se a gente está presente na hora da comida. Se a gente estiver presente na comida, a gente não vai comer tudo que está na mesa. A gente vai comer menos, porque a gente vai mastigar devagar, vai sentir, degustar, né, apreciar a comida. Então, isso leva um tempo. Então, para isso, de novo, aquilo que a gente falou lá do tempo. Falar do tempo é o tempo conosco, é o tempo com a nossa família, o tempo de alimentar, o tempo do nosso cuidado. Isso faz com que chegue no momento da Páscoa, a gente se renova. Não é só na Páscoa que a gente se renova todos os dias. Quando nós acordamos, nós vamos iniciar um dia, aquela página daquele livro, daquele dia está em branco. Então nós vamos escrever nessa página. Mas o que eu quero escrever nessa página? O que é que tenha nessa página? Então essa é uma construção diária. Então, essa renovação, ela é diária. Vai ter dias que a gente vai conseguir, tem dias que a gente não vai conseguir, e tá tudo certo. As mudanças acontecem aos poucos, passo a passo. Fazer pequenas tarefas, concentrados, para não precisar repetir. Então, tá atento no que a gente vai falar, atento no que a gente vai escrever, da escuta do outro. O que tem o ego, perceber que é ego, que não é ego, né? Então, tudo isso é aprendizado, é o reaprender. Então, se renovar é reaprender. E isso a gente faz todos os dias. Quando chegar à noite, a gente lembra tudo que a gente fez, o que a gente que a gente pode melhorar, que no dia seguinte a gente vai fazer melhor do que a gente fez ontem. Então, a renovação é todo dia, a Páscoa é todos os dias. É quando a gente amanhece até ao anoitecer. Quando nós vamos dormir, nós vamos olhar o que nós vamos agradecer, como nós nos alimentamos, como nós lidamos com as dificuldades, o que nós conseguimos superar, o que ainda não superamos, mas estamos no processo de. Isso é Páscoa, gente. Páscoa é todos os dias. Por isso, esse preparo da Quaresma é exatamente esse caminhar do deserto, né? Saber que vai chegar lá na Páscoa, no Porto, a gente vai ver um mar de possibilidades na nossa vida. E Páscoa é isso, né? São os mares de grandes possibilidades. É um mar cheio de possibilidades. É uma vida cheia de possibilidades. Quais possibilidades eu quero pegar para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? Para isso eu preciso estar um pouquinho presente, olhar para dentro, para olhar para fora e observar tudo que está em nossas voltas. Perceber o que é ilusão, o que é maia, o que é ego, o que é real, o que foi do passado, o que é lá na frente, não preciso ainda, o que eu tenho hoje, o que eu desejo lá, mas será que eu já não tenho? E eu não estou olhando nem o que eu tenho. O que eu tenho eu posso melhorar? Aí é outro processo. Então, a Páscoa é todos os dias. É todo dia que a gente levanta ao amanhecer e vamos começar a escrever na nossa página chamada vida, para nós chegarmos a enxergar as possibilidades que a vida nos oferece. Então, gente, era isso. Mais uma vez, feliz Páscoa. Que vocês tenham assim, um mar de possibilidades na vida, que a gente possa olhar para elas, escutá-las, observar, senti-las, para a gente saber quais são as nossas escolhas, que a gente possa fazer a nossa melhor escolha possível dentro daquele momento que nós estamos. E é isso, se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, dê o like, comente aqui e
Isso aí. Se inscreva no canal e que a gente tenha assim uma ótima semana com muita paz, com muito amor, com muita gratidão no coração. Vou estar de férias, então eu não vou fazer nenhuma gravação. Quero estar agora nesse momento no meu mar de possibilidades dentro de mim agora. Então eu vou tirar alguns dias de férias. Então eu não vou gravar. Amanhã não vai ter meditação. Tem a playlist de meditação que vocês podem estar fazendo, refazendo, que eu vou dar um descanso para mim, para olhar esse imensidão de possibilidades que tem na minha vida e isso fazer as minhas escolhas. Tá bom, gente? Uma ótima semana, gente, com muita paz, com muito amor no coração e muita gratidão, gente. Obrigada, gente. Beijo a todos.